Genival tá certo. Agora tá... Muitas pessoas inteligentes aqui, ó. Agora tá gravando. Ó, foi só ele começar a rir. Foi isso mesmo, era porque ele estava sério mesmo. Era o Genival. Então... Tô tentando solucionar um problema aqui de áudio. Professor Júlio, bem-vindo. Bom, está gravando. Professora Rúbia está com a palavra, então. Todos estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Sim. Sim, agora é que caiu a minha conexão aqui. Mas podemos iniciar, João? Pode ficar à vontade, professora. Bom, acho que podemos iniciar, Giovanni. Podemos? Estou aguardando. Não sei se a professora Rubia está com problema de conexão. Tá nos ouvindo, professora? Agora eu estou. Ok. Podemos iniciar, João? Pode iniciar. Tá, então, primeiramente, bom dia a todos. Estamos aqui nesse webinário de equações diferenciais, promovido pelo grupo de estudo. Não consigo ouvir a professora Rúbia. O professor Giovanni Figueiredo foi por 20 anos professor da nossa universidade, da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Matemática. Desde 2017 é professor da UNB, agora professor titular da UNB. Professor do CNPq, nível 1C. O professor Giovanni tem mais de 100 artigos publicados desde o início da sua carreira científica, dá uma média de mais de 8 por ano, então é uma pessoa importante nas equações diferenciais elípticas. E hoje temos a honra de apresentar sua palestra, cujo título é Existência de Soluções Positivas de um Sistema. Obrigado, Rúbia, pela apresentação. Eu vou começar aqui a tela inteira, né? Compartilhando aqui a minha tela. Estão vendo aí os slides? Beleza. Sim. Pronto. Primeiro, eu quero falar da alegria imensa de estar... Na verdade, são 3 alegrias. Primeiro, estar falando de um trabalho que foi feito com a Letícia Silva. Ela é aluna de doutorado da UNB. A Letícia é da cidade de Tupã, aí em São Paulo, é vizinha aí do Olímpio. E, assim, a Letícia é uma estudante, uma jovem estudante, vinda de escola pública, ganhadora de diversas medalhas de ouro da UBMEP. A Letícia aproveitou a época do Ciências Sem Fronteira, ela fez graduação, parte da graduação ela viajou para a França, e, portanto, a graduação dela em matemática
tem 2 títulos, né? Ela é graduada tanto no Brasil quanto numa universidade na França, que, se eu não me engano, é Paris 6, enfim, eu não estou lembrado. Então, uma menina assim, uma mina de ouro, né? Tantas medalhas ela carrega da UBMEP. E eu tive a sorte de encontrar a Letícia, né? Dela me procurar para orientar, porque ela foi orientada no mestrado lá pelo Marcos Pimenta, e o Marcos, né? Ela sempre se mostrou assim muito aplicada, e o Marcos aproveitou e deu para ela diversos cursos avançados, então ela já chegou pronta, né? Então eu fico assim muito alegre de poder falar de um trabalho juntamente com a Letícia. A outra alegria é porque esse trabalho, na verdade, é uma oportunidade de falar de um trabalho que para mim é muito importante, de Beit Cherami. Então, é um trabalho claro, e falar de Beit Cherami sempre um prazer muito grande. Na verdade, falar dos clássicos, né? Um tempo atrás eu estava falando dos trabalhos de Nehari, e agora falar de Beit Cherami, então isso traz uma alegria muito grande. E a outra alegria é o fato de estar falando para o UFPA. Como a Rubel falou, eu trabalhei 20 anos aí, e 2 semanas atrás eu estive aí em Belém, passei uma semana trabalhando aí, e todos os dias ia para a universidade estava vazia, e aí eu almoçava lá no Macacaro, e aí, sempre que eu ia almoçar no Macacaro, andando para aquelas passarelas, né, assim, aí me trouxe uma lembrança muito boa de 20 e poucos anos atrás, na época que eu era estudante, então foi muito legal essas 2 semanas. Inclusive me lembrei, quando estava indo para o Macacaro e passei em frente ao restaurante da NEA, eu me lembrei que há quase 30 anos atrás a NEA trabalhava na terceirizada, então ela começou entregando marmita para quem queria. Eu acho que foi o Assunção que abriu uma portinha para ela poder arrumar as marmitas dela, e hoje ela tem um restaurante da UFPA. Então, eu comecei a lembrar de tudo isso, e essas lembranças assim me trouxe um sentimento bom, né? Então, pois bem, então eu vou começar a falar desse trabalho, e vou começar para motivar o que eu vou falar. Eu vou lembrar aqui alguns resultados do Beit Cherami. Então, essa primeira parte aqui, alguns comentários sobre. Aí está Scientific Couple, né? O couple aqui, às vezes, dá sentido de casal, né? Mas aqui é de dupla mesmo, viu? Por favor, não quero ser processado nem pelo Beit, nem pela Cherami. Pois bem, considere esse problema aqui, onde o ômega aqui é um domínio limitado. Então, a identidade de Forrojaev diz que esse problema aí, se ômega é um domínio limitado e estrelado, só existe a solução única, né? Então, esse é um resultado bastante conhecido, é uma aplicação da identidade de Forrojaev, e eu falo desse problema para lembrar um trabalho de Ben Cherami que diz o seguinte, ó. Ben Cherami diz o seguinte: se você tirar desse expoente épsilon, para épsilon pequeno, existe categoria de ômega em ômega, soluções não triviais para esse problema. Então, assim, é surpreendente porque para épsilon igual a 0, o domínio estrelado não tem solução, mas se você perturba um pouquinho para épsilon pequeno, esse problema passa a ter multiplicidade de soluções, e essa multiplicidade pode ser muitas soluções, dependendo da riqueza topológica do ômega. Então, lembrando que a categoria é o menor número de fechados e contratos que cobrem o ômega. E um conjunto é contratos quando ele pode ser deformado a um ponto. Então, esse é um trabalho de Ben Cherami, de 1991,
que mostra esse resultado. Um outro resultado do Bent-Cherami, para motivar o que eu vou falar, é um problema, é um outro problema, e para motivar esse outro problema do Bent-Cherami, eu relembro esse problema aqui. Esse problema existe uma única solução positiva, é um resultado desse eu acho que ele é da África do Sul, se eu não me engano. O Kong é um trabalho muito, muito citado, que apareceu no ARMA em 89, e ele mostra que esse problema, existe uma única solução positiva para esse problema, menos de translação. E agora vem um outro resultado do Bent-Cherami, que ele considera o mesmo problema, lá estudado pelo Kong, só que agora um domínio limitado, e tem um lambda multiplicando os elementos, os pontos que estão em ômega, e o resultado do Bent-Cherami é que, para lambda grande, esse problema tem categoria de lambda ômega sobre lambda ômega, soluções não triviais. Então, observe o seguinte, que esse resultado é lambda grande, e quando o lambda é muito grande, ele expande esse domínio, né? Para lambda grande, esse lambda ômega está muito próximo do Rn, mas no Rn tem somente uma solução, né? Então, assim, é mais um trabalho do Bent-Cherami, assim, que na mesma, aliás, é o mesmo trabalho, na verdade, é mais um resultado do Bent-Cherami, em que mostra que, nesse caso, no RN você tem solução positiva única, mas uma perturbação aí já dá multiplicidade de soluções, podendo ser muitas soluções, dependendo da riqueza topológica do ômega. Então, assim, é esse trabalho do Bent-Cherami, e tem esse outro que está mais relacionado ao que a gente vai falar, que é um trabalho de 1990. Então, nesse trabalho de Bent-Cherami, ele estuda esse problema aí, é um problema com crescimento crítico, é essa potência mesmo. Inclusive, nesse trabalho, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. Pronto. Nesse trabalho, isso que eu ia mostrar aqui, olha, a equação aparece no título do trabalho. Ou seja, em 1990, trabalhar com potência crítica já chamava atenção, e eles resolveram colocar a equação no título do trabalho. Pois bem, esse trabalho do Bent-Cherami também tem esse caráter de comparar com resultados que não têm solução ou têm solução única. Por exemplo, se você considera o A identicamente zero, esse problema aqui tem uma única solução positiva, que é chamada as funções de Talente. Na verdade, essa solução positiva depende de um parâmetro, e, portanto, é uma família de soluções positivas, né? Então, ela é única, menos da variação do parâmetro que aparece na solução. Então, quando A é igual a zero. E quando A é uma constante positiva, a identidade de Forjaev afirma que não existe solução, a única solução é a trivial. Mas, com hipóteses adequadas, sobre A, Bent-Cherami mostrou a existência de solução positiva. Então, o trabalho que nós vamos comentar aqui, que foi feito com a Letícia, é a versão desse trabalho de Bent-Cherami para sistema. Então, esse trabalho apareceu em 1990, nesse artigo aí do Bent-Cherami. Pois bem, as hipóteses tratadas por Bent-Cherami é que o A pode se anular, ele pode se anular, né, em alguns pontos, o A de x é maior ou igual a zero, e ele
o A só é estritamente positivo na vizinhança de um ponto fixado. A outra hipótese sobre esse A é que ele está no LQ, para Q adequado, e esse Q aqui, esse Q escolhido, permite mostrar que o A também está em Ln sobre 2. Porque se está em LP1, LP2 vai estar em todos os LPs, entre P1 e P2, por interpolação. E, finalmente, essa hipótese sobre o A, que a norma do A em Ln sobre 2 é estritamente menor do que esse número, e onde esse número aí é a melhor constante de imersão do D12 no L2 estrelas, e essa melhor constante ela é atingida por uma função do tipo talente. Então, esse problema estudado por Bencherame está relacionado ao ao resultado quando o A é identicamente nulo, onde se encontra as funções de talente que atingem essa melhor constante. E, por isso, nesse artigo, o problema estudado por talente é chamado de problema limite. Pois bem, então esse é o resultado de Bencherame. O problema tem solução positiva e ele dá uma informação a mais sobre essa solução. Bencherame diz que a energia dessa solução está entre esses dois números. Então, esse é o diferencial do trabalho do Bencherame. Por quê? Porque em 83 já havia sido publicado o Bresir-Nirenberg, e o Bresir-Nirenberg mostrava que a solução encontrada estava abaixo desse número 1 sobre n, Sn, S elevado a n sobre 2, né? Então, agora Bencherame diz, olha, a solução que nós estamos encontrando tem energia entre esses dois números. Então, eu quero lembrar que os passos que foram dados, né, os argumentos usados por Bencherame. O primeiro é que eles usaram fortemente essa função aqui, que é uma função do tipo talente, que atinge aquela melhor constante. Ou seja, é a única solução positiva para esse problema, tá certo? Única no sentido que para delta fixado, y fixado, ela é a única solução desse problema. E, evidentemente, para cada valor de delta, para cada valor de y, você tem uma outra solução que faz parte dessa família. Então, foi usado fortemente essa função nos argumentos de Bencherame. E um outro ingrediente usado por Bencherame é o que é conhecido como o resultado de compacidade global de Struve. Então, é um resultado de compacidade, é conhecido esse resultado como lemma splitting, e ele nada mais é, como eu falei, um resultado de compacidade, foi provado e se encontra no livro do Struve, e Bencherame fizeram a versão para o RN. Então, eles nesse artigo tem a versão do resultado de compacidade global de Struve para o RN, eles usaram fortemente para mostrar o resultado deles. Foi usado também estimativas sobre essas funções de talente. Eu queria lembrar o seguinte, que Bresir e Nirenberg também usaram estimativas sobre as funções de talente para mostrar que o nível minimax estava abaixo desse número 1 sobre S sobre 2. E aqui as estimativas de Bencherame foram outras, porque eles queriam mostrar que a energia estava entre esses dois números. E que tipo de estimativas eles usaram? Eles calcularam o que acontecia com essa
função, quando delta ia para zero, quando a norma de y ia para o Rn, e, sobretudo, eles mostraram o que é que acontecia com a energia dessas funções quando se passava esses limites. Então, essas estimativas foram necessárias para localizar a energia da solução. E também usaram argumentos de teoria do grau. Então, esses foram os ingredientes usados por Bendt-Cherami. E agora eu vou falar um pouco de outros trabalhos que apareceram utilizando esses argumentos de Bendt-Cherami. Um deles foi em 2002, do Claude Onod, e o Claude Onod mostrou o resultado do Bendt-Cherami, agora envolvendo o operador pelaplaciano. E, na verdade, assim, eu primeiro conheci o do Claude Onod, depois eu conheci o do Bendt-Cherami, porque quando eu cheguei em Campina Grande em 2002, esse foi o artigo que o Claude Onod me deu, o artigo que ele tinha feito, né? E tinha sido recém-publicado, aí fui estudando o artigo do Claude Onod e conheci o do Bendt-Cherami. Então, nesse artigo do Claude Onod, ele repete todos os passos que foram seguidos por Bendt-Cherami. Ele tinha à disposição dele uma função do tipo talente, né, adaptada por pelaplaciano. Foi necessário ele provar também uma versão do teorema de compacidade global de Struve, agora considerando o pelaplaciano, e nesse resultado especificamente foi necessário, algumas estimativas foram necessárias para contornar a dificuldade de estar com o pelaplaciano. Ele também fez as estimativas que eram necessárias e também usou teoria do grau. Então, assim, o que chama a atenção desse trabalho do Claude Onod foi a quantidade de lemas técnicos que foram necessários para ele poder repetir o resultado agora envolvendo o pelaplaciano. Então, é um artigo muito legal e ele é útil, inclusive, para quando você está trabalhando com pelaplaciano em outras situações, tem resultados lá importantes. E aí, eu queria lembrar que tem a dissertação de mestrado do Rafael Abreu, que é justamente uma dissertação de mestrado que trata desses argumentos e tal. Então, quem quiser ver as contas mais abertas, tem a dissertação do Rafael. Muito bem. E um outro ponto que eu acho legal nesse trabalho do Claude Onod é a versão, né, a versão de compacidade global do Struve, porque aqui o Claude Onod, ele argumentou diferente de Bendt-Cherami. Primeiro, ele quebrou a demonstração em duas partes, ele fez um lema, ele chamou de lema fundamental, e com isso deixou assim, essas contas de uma forma mais didática, e, além disso, ele usou o lema de concentração em compacidade de íons, que Bendt-Cherami não tinha usado. Então, esse é um artigo muito legal do Claude Onod, e a versão do Bendt-Cherami envolvendo agora o pelaplaciano. Nesse mesmo ano, e agora na companhia do João Duó, o Claude Onod fez a versão envolvendo o biharmônico. Então, também ele tinha para o biharmônico uma função do tipo talente, foi necessário ele também demonstrar um lema de compostibilidade global de Struve, agora envolvendo o biharmônico. Ele fez as estimativas, passando o limite no delta e da norma do y, e também usou teoria do grau. Mas, como as soluções para esse problema do Bendt-Cherami são soluções positivas,
e quando se trabalha com biharmônico, encontrar soluções positivas não é algo imediato, eles precisaram aqui usar um teorema de Link sobre o cone das funções não negativas. Então, nesse artigo aí, para quem gosta de biharmônico, está com dificuldade de, de mostrar que a solução é positiva, aí, nesse artigo, é uma boa inspiração, além dos argumentos de Bencherame que estão lá no contexto do biharmônico. E depois vem bem depois vem esse artigo do Xi, do Ma e do Xu, onde eles mostram esse argumento, eles utilizam dos argumentos de Bencherame para mostrar a existência de solução positiva para um problema que envolve o operador de Kirchhoff, né, o termo de Kirchhoff multiplicando lá o Laplaciano. Então, para quem já estudou o lema de compacidade global, sabe que é importante ter uma certa homogeneidade para que as coisas funcionem bem, porque esse lema de compacidade global, assim, grosso modo, você tem uma sequência Paler-Meio, você faz translações e rotações adequadas, e com isso você obtém uma outra sequência onde você tem duas decisões a tomar. Ou ela converge forte, ou ela converge forte para algo próximo do que você quer, a menos de algumas perturbações. Assim, grosso modo, é isso. E eu falo isso para enfatizar que a homogeneidade é importante. E aqui, quando você está com o termo de Kirchhoff, você perde a homogeneidade, né? E aí, então, esse é o ponto alto do artigo do Xi e do Ma, e eles conseguiram contornar a falta de homogeneidade trabalhando com o Kirchhoff protótipo mesmo, a função do tipo 1 mais t. Ou seja, não era homogêneo, mas era a soma de dois termos que eram homogêneos, e ainda assim apareceu dificuldade, mas eles conseguiram contornar se utilizando fortemente do fato de ter a soma de dois termos que eram homogêneos. Homogeneidade diferente, né, e, portanto, a soma não é homogênea, mas isso ajudou um pouco. E com isso, meus amigos, quando você pensa esse problema com uma M mesmo, uma M que não seja o protótipo, esse ainda é um problema em aberto. E é um interessantíssimo problema. Assim, para enfatizar que esse é um problema interessante e não trivial, é que nosso amigo Claudio Ono tentou, uns 5 anos atrás, e nós se juntamos para ver se a gente botava uma M geral, e a coisa nós deixamos para um segundo momento, que já faz 5 anos, porque a coisa... 5 anos não, sim, 5 anos sim, foi antes do Xi e do Ma e do Xu publicarem, nós tentamos com a M geral, e a coisa é não trivial. Pois bem, dizer que Claudio Ono não conseguiu, em vez de ser pode ser um incentivo, né, ou um banho de água fria, né? Se o nosso paperboy não conseguiu, mas, enfim, acho que vale a pena. Então, a falta de não linearidade e homogeneidade do operador de Kirchhoff dificultou o valor do trabalho dos colegas da China. E eu não poderia deixar de falar desse trabalho que foi feito aí com o Gesiel. Na verdade, é um dos capítulos da tese do Gesiel, que é a versão do Bencherame para o Laplaciano fracionário. Então, tem hipótese parecida de Bencherame, e a dificuldade aqui é que, aqui nós tínhamos, né, já existia uma função do tipo talente por fracionário, e nós seguimos o mesmo roteiro,
Mas 2 pontos valorizaram, acredito que valorizaram esse trabalho. Um foi a versão do Teorema de Compacidade Global do Struve, porque aparece lá, quando você está com o Laplaciano fracionário, a parte, entre aspas, quadrática, aparece uma integral dupla, um termo não local, isso dificultou algumas estimativas, e também dificultou as estimativas de você passar limite no delta para um lado, na norma de y para o outro, trouxe algumas dificuldades. E o lema de compacidade global, no RN, ao que parece, é a primeira versão que apareceu nesse trabalho com o Gesiel. Tem o trabalho, excelente trabalho do Ed Carlos, com o Mimbo e os colegas lá da China, em que eles fazem, eles usam esse argumento de Ben-Cherami, agora com um termo de chocar. O termo de chocar é uma convolução que aparece quando você tem soma, quando você tem a nulidade do tipo soma de potências, ou de F mais potência crítica, você tem a liberdade de colocar essa convolução ou na frente da parte subcrítica ou na frente da parte crítica. Como esse trabalho do Ben-Cherami, do lado direito é a parte crítica, eles não tinham essa liberdade, colocaram a convolução na frente da parte crítica. E isso apresentou uma dificuldade muito grande para o problema, porque agora precisava de uma nova constante de imersão, não se tinha muito claro se existia uma função do tipo talente para esse problema envolvendo o termo de chocar, mas o fato é que, nesse trabalho, eles mostram que o termo de chocar, existe uma relação entre a função de talento original e essa outra que eles mostraram, que funciona, e, portanto, existe uma relação também entre a melhor constante deles e a melhor constante usual. Então, eles usaram essa relação e conseguiram mostrar o resultado do Ben-Cherami, agora envolvendo o termo de chocar, que faz com que o problema fique não local também. E isso foi agora em 2019, e também em 2019, Cherami, agora junto com Ricardo Molli, voltaram a estudar esse problema, e eles estudaram, para ser mais exato, esse problema, que é o termo de Churé de Poisson, e que aqui na versão que eu coloco já está desacoplado o sistema. E eles vieram com uma novidade. A possui as mesmas hipóteses do artigo de 1990, só que agora eles perturbaram por uma constante. Aí, veja, quando o lambda é igual a zero, e eles fazem esse resultado, quando o lambda é igual a zero, eles mostram a existência de solução positiva nos moldes do artigo de 1990. Agora, para o sistema de Churé de Poisson, onde esse K de X, esse peso aqui, não está aí para ajudar, está aí para dificultar, e eu já vou mostrar, eu já vou dizer onde é que foi que dificultou. E quando o A é identicamente nulo e o lambda é uma constante positiva, esse problema não tem solução. Então, é curioso, né? Então, foram 2 resultados. Lambda igual a zero, existe uma solução positiva, e para lambda pequeno, positivo e pequeno, eles mostraram a existência de 2 soluções positivas e distintas. Então, esse foi o legal da história. E aí, esse K de X, esse peso, como eu já falei, o teorema de compacidade global assim, precisa de uma certa
né, você usa muita translação, muita rotação, translações e rotações adequadas, esse K de X atrapalhou e atrapalhou muito. Aí, para contornar essa dificuldade, eles se utilizaram de uma argumentação nova. Eles introduziram a variedade de Neharry, e quando o K ia atrapalhar, eles trabalhavam na Neharry e na Neharry. O K sumia e eles contornavam essa dificuldade. Então, esse trabalho da Tcherami e do Ricardo Molli é tão bom quanto o de 1990. E o termo não local aí, o termo não local, né? Esse termo não local aqui dado pelo acoplamento do sistema e a introdução de Neharry foram os pontos altos desse artigo. A presença do lambda pequeno, e eles mostraram a existência de duas soluções. E aí, nós estudamos esse trabalho da Tcherami e do Molli, e aí nós fizemos uma versão desse. Na verdade, nós pegamos o artigo estudado pelo Mimbo e pelo Ed Carlos e dos amigos lá, e nós fizemos agora olhando esse problema aqui, né? O lambda pequeno, lambda igual a zero, existência de solução positiva, que é o mesmo resultado do Ed Carlos, do Mimbo, dos amigos, e a existência de duas soluções positivas. Na verdade, a história ela é um pouquinho diferente, né? Porque nós não conhecíamos o trabalho do Mimbo, esse trabalho estava aceito, mas não estava divulgado, e nós fizemos a versão do Bent-Tcherami, né? Sem a presença do lambda aí, e aí Claudio Honor falou assim, e era um trabalho só meu e do Claudio Honor, e aí Claudio Honor botou lá no archive, né? Vamos colocar no archive. Aí nós colocamos no archive, e no dia seguinte, Mimbo já escreveu, já cobrando, epa, esse trabalho é meu, esse trabalho é do Ed Carlos, está aqui, já está aceito, não sei o quê. E aí, como vocês bem sabem, quando a gente coloca no archive, não tem como retirar, né? Então, o trabalho já tinha sido submetido, nós retiramos da revista, mas ficou lá no archive. Aí nós fomos para aquele encontro lá em Gaeta, e encontramos o Ricardo Molli, que falou assim, eu vi o trabalho de vocês, eu gostei muito, não sei o quê. Aí nós falamos, mas esse aí nós retiramos da revista, porque já foi publicado pelo Mimbo, pelo Ed Carlos. Ele falou, não, mas espera aí, tem um artigo meu com a Tcherami aí que vai aparecer, acho que dá para aproveitar. E aí, na conversa, ele já entrou no artigo e nós recuperamos o artigo, né? O artigo foi submetido agora para uma outra revista, com a presença aí do lambda pequeno, a existência de duas soluções positivas, o que complementa o artigo do Mimbo e do Ed Carlos, dos amigos lá da China, ou seja, o Ricardo salvou aí o artigo. Pois bem, então tem a existência de solução positiva para o lambda igual a zero, né, que é o resultado dos meninos, e a existência de duas soluções positivas para lambda pequeno. Então, agora, com esse histórico, eu fiz todo esse histórico, pessoal, para poder falar um pouquinho da nossa motivação de fazer o resultado de Bent-Tcherami, agora considerando um sistema. E o sistema que nós estudamos foi esse aqui, né? Eu vou mostrar aqui as hipóteses sobre A e B. São semelhantes à de Bent-Tcherami. Nós temos a opção de colocar a potência aqui do tipo potência crítica, né? Mas aí motivado por um trabalho do Marco Aurélio do Daniel, que usa uma função mais geral, que é 2 estrelas homogêneas, nós nos utilizamos dessa função K e não
e não da potência. Então, aqui também, o A pode assumir, pode se anular, e B também em alguns pontos. Mas antes de falar das hipóteses sobre a A, deixa eu falar sobre a K. A K, como eu falei, é 2 estrelas homogêneas nesse sentido, tem um crescimento crítico, e aí, como nós estamos falando de soluções positivas, é preciso colocar essas hipóteses sobre a K. Essas hipóteses aparecem no artigo do Marco Aurélio do Daniel, e mais essa última hipótese que está relacionada a ter uma função do tipo talente para quando A e B são identicamente nulos, né? Então, veja, nesse artigo do Ben-Cherami, é necessário você ter uma relação, né, uma relação com o problema limite, e a solução desse problema limite, para as coisas funcionarem, tem que ser uma função do tipo talente. Então, essa função K5, que aparece no artigo do Marco Aurélio Daniel, relaciona a função do tipo talente, que nós vamos usar aqui, com a função do tipo talente original, mostrada por talente. Pois bem, então, essa melhor constante eu vou chamar de S tilde K, que eu posso escrever dessa forma aí, relembrando a função original do talente, que aparece lá no artigo do talente, e usado, na verdade, sim, no talente, e usado por muitos, né, Brigitte-Nirenberg, o próprio Ben-Cherami, são as únicas soluções positivas desse problema aqui, e essas funções de talente atingem a melhor constante S, elas estão normalizadas. Então, a pergunta, o que motivou a gente, a pergunta, bem, se eu trocar a potência e trabalhar com um sistema, introduzir, em vez da potência, introduzir essa função K, será que eu vou poder repetir as funções de talente, né? Os resultados de Ben-Cherami, e como é que fica as estimativas sobre a família de funções de talento? Então, as respostas que nós procurarmos, nós encontramos nesse artigo do Marco Aurélio e do Daniel, e esse artigo tem vários resultados, mas o principal que nós usamos foi esse aqui, olha. Essa S aqui é a original, tá certo? Eles mostram que, no caso do sistema, a família de talente é um par, né, porque é um sistema onde o par é formado pelas funções originais de talente multiplicado por um S0 na primeira entrada e um T0 na segunda. E existe uma relação entre a melhor constante original e a melhor constante para esse sistema. E foi assim, um resultado semelhante ao que o Nimber e de Carlos mostraram, né? Lá, quando você está com o termo de chocar, você tem uma relação semelhante a essa aqui envolvendo as melhores constantes de imersão. Então, isso aqui foi fundamental para nós mostrarmos o resultado. Então, as hipóteses sobre A e B, elas são positivas, no mesmo conjunto de medida positiva, fora disso, elas podem se anular. Uma pode ser positiva, a outra pode se anular. Tem aquela hipótese semelhante lá, que foi introduzida pelo Ben-Cherami, e tem essa aqui, que está relacionando as normas do Ln sobre 2 com essa melhor constante aqui. Eu tenho mostrado esse trabalho para alguns colegas e tenho recebido, sim, várias sugestões que nós já checamos e funciona. Primeiro,
enfraquecer as hipóteses sobre A e B. A gente está colocando as mesmas hipóteses para A e para B, e a gente já checou que a gente pode enfraquecer. A hipótese sobre A permite você enfraquecer um pouco mais as hipóteses sobre a B. E uma outra sugestão que nós checamos, em vez de trabalhar com A e B, trabalhar com matrizes simétricas, a coisa funciona também. Ainda não tive o sentimento se isso melhora a tal ponto de refazer o resultado para... Esse trabalho já foi aceito, né? Mas para submeter uma outra revista, essa clareza eu não tenho, mas as sugestões que foram dadas funcionam. Muito bem. Então, eu vou dar uma ideia rápida. Eu tenho tempo, né? Ou não? Tem sim, professor. Pronto. Então, solução fraca, esse é o funcional. Agora eu vou um pouquinho mais rápido, tá? Aí a derivada de Frechet significa que pontos críticos desse funcional são soluções do problema, e esse é o nosso resultado. Ou seja, existe solução positiva no sentido que cada uma das entradas são funções positivas e elas estão localizadas justamente entre esses dois números aí, semelhante ao Bencherami. Então, é um artigo que vai aparecer agora nessa revista aí. O fato da K ser 12 estrelões tem essa relação entre K e as derivadas parciais. O problema limite é esse daqui, quando A e B são zeros. Esse é o funcional associado ao problema limite, derivada. E aqui, nós seguimos o caminho introduzido pelo Claudio Node ao demonstrar o teorema de compacidade global, fazer um lema fundamental e depois fazer o resultado propriamente dito. Esse lema fundamental diz o seguinte: se você tem uma sequência PS para o sistema limite, que converge fraco para zero, mas não converge forte para zero, você pode transladar e pode rotacionar da forma que está aqui, de tal modo que você ainda obtém uma outra sequência que é PS para esse mesmo funcional. O detalhe é que nessas translações, nessas rotações, você usa y0, y1, que são soluções não triviais do problema limite. Tá certo? Isso é importante no argumento. E aqui vem o teorema de compacidade global. Aqui, nesse resultado, foi usado, como o Claudionneau fez, o lema de compacidade de Lyons. O Claudionneau usou a versão por Laplaciano, nós usamos a versão para sistema, que se encontra no artigo do Daniel e do Marco Aurélio. Então, até isso aí nós já tínhamos pronto. E aqui o teorema de compacidade global, que diz, olha, você tem uma sequência PS, agora para o funcional associado ao problema original, que converge, a sequência PS, converge fraco. Então, você só tem duas alternativas, ou você tem convergência forte para o limite fraco, ou você tem essa convergência envolvendo o limite fraco, mais uma perturbação, e essa perturbação é dada por soluções do sistema limite. Então, você tem essa convergência e você tem essa convergência envolvendo as energias, onde aqui é a energia do funcional associada ao problema limite. Olha, pessoal, é um argumento de Bencherami, assim, imperdível. Muito legal mesmo. Traz muitas lições, muitos ensinamentos que podem ser usados em outros argumentos. Então, consequência do teorema de compacidade global é que se o nível minimax estiver abaixo desse número, você tem convergência forte. Então, olha, se
sequência é limitada, converge fraco, você mostra que o limite fraco é ponto crítico, e aí suponha que não tem convergência forte. Aí você recai no lema de compacidade global, você tem essas duas convergências, aqui você vai mostrar que essa energia aqui é positiva, de um modo rápido como esse. Eu não compilei direito, por isso que está aparecendo aqui essas interrogações. Aí, olha, o fato de ter essa energia maior ou igual a zero, você obtém essa estimativa, e como são soluções do problema limite, você acaba associando com esse número e chega uma contradição. Então, abaixo desse número, que também é conhecido como número mágico de Bresser-Heisenberg, você tem convergência forte. Se tiver entre esses dois números, você também tem, o funcional também satisfaz a condição Paler-Meio, e isso é importante porque é aqui nesse intervalo que nós queremos mostrar que a energia da nossa solução está, e também é consequência do lema de compacidade global. Então, veja que o lema de compacidade global, ele é importante independente dos nossos objetivos, tá? Então, uma sequência PS, que é limitada, converge fraco a menos de subsequência. Se convergir forte, ótimo. Mas, se não convergir forte, você vai poder usar o teorema de compacidade global. A energia é positiva, então, supondo que não seja forte, você tem à sua disposição o lema de compacidade global. E aqui, olha, eu vou usar novamente que essa energia é maior ou igual a zero, e aqui a gente usa um detalhe a mais, que essas soluções não triviais, a gente mostra que ela não pode mudar de sinal, então ela é justamente as funções do talente, do tipo talente. E aí usa o fato também desse limite fraco ser ponto crítico, e aí você chega a uma contradição desse tipo. E dentro desse intervalo você mostra também que o limite fraco é não trivial. Supondo, por contradição que seja, você não pode ter convergência forte porque o nível é positivo, então você tem o teorema de compacidade global. E aí, novamente, o fato do limite fraco ser zero, isso aqui é zero, e você chega a uma contradição. Tá certo? Já estou terminando, tá? Tem um pouco de paciência, pelo amor de Deus. Então, veja, no Bent-Cherami, eles não usam essa função I. No Bent-Cherami de 90. Eles usam o que a gente chama o funcional curto. É um funcional que é definido dessa maneira aqui. No caso deles era só essa parcela e essa parcela, e onde esse funcional aqui está restrito a essa variedade aqui. Então, nós fazemos iguais a eles, e esse resultado mostra a relação entre esse funcional curto, esse funcional e cheio. E, essencialmente, a relação é essa aqui, olha. Eu quero mostrar que a energia da nossa solução está aqui, e é suficiente mostrar que a energia da nossa solução para esse novo funcional vai estar aqui. É isso que a gente precisa mostrar. Então, por causa dessa relação, eu também tenho convergência forte quando o nível está aqui nesse intervalo. Quando aqui está nesse, também tem convergência forte. E aqui começa a argumentação. Eu considero o cone aqui das funções positivas nesse espaço, é não vazio porque o par formado pelas funções de talente estão lá. E já havia sido mostrado no Bent-Cherami, Claudio também fez, que Bent-Cherami, que a função, a família de talente está em LQ para Q próximo
igual e próximo também do expoente crítico. E aqui a gente precisa mostrar que a energia está entre aqueles dois números. Eu começo mostrando essa desigualdade aqui, ela é rápida, porque aqui eu uso o fato desse par atingir a melhor constante, e a desigualdade sai porque eu estou usando uma desigualdade de Hölder, e eu tenho hipótese sobre essa soma aqui que relaciona com esse número. Então, com isso aqui, eu tiro a dependência do delta e do y, e, portanto, eu tenho essa primeira desigualdade. Agora, para mostrar a desigualdade contrária, o argumento demora mais um pouco, eu preciso introduzir essa função alfa, que é dado por esse par, esse beta aqui aparece nos artigos lá do Bencherami, e esse gama também. Eu defino esse conjunto, onde são os pontos que estão na variedade tal que o alfa atinge o 0 e o meio, e aí eu aproveito para dizer que poderiam ser outros números, não é importante que seja 0,5, porque como eu passo estimativa com delta indo para 0 e delta indo para mais infinito, qualquer outro número que eu fixe aqui, eu vou encontrar deltas adequados que mostram que esse par está nesse conjunto. Isso aí é só para mostrar que esse conjunto é diferente do vazio, e introduzo esse nível C0 e mostro que esse número está acima do C0. É aqui, meus amigos, que a porca torce o rabo, porque é aqui que a gente supõe que é aqui que a gente vai usar a teoria do grau, as estimativas sobre as funções de Talente. Eu suponho que a desigualdade é contrária, então eu uso o princípio racional de Ekman, a sequência minimizante vira PS, e aí eu uso o teorema de compacidade global, a versão do teorema de compacidade global do Struve, faço as estimativas, uso teoria do grau e chego a uma contradição. E, portanto, o que vale é essa desigualdade. Isso leva, com toda certeza, esses resultados aqui levam 2/3 do trabalho, não é mole, não. A Letícia aqui o diga. Então, você define esse conjunto aqui, que é um conjunto de pontos do Rn cartesiano, esse intervalo. Observe que envolve os parâmetros que aparecem nas funções de Talente. Defino essa função Q, que pega cada par e leva aqui na função de Talente. Defino esse conjunto, este outro conjunto, tudo isso, meus amigos, para definir um nível minimax. Então, essa construção é tudo para definir esse nível minimax, e esse nível minimax ele é legal porque ele já nasce onde eu quero mostrar que a minha energia está, olha. Porque, por construção, ele é maior do que o C0, que é maior do que esse número, e eu já mostrei que daqui para cá é natural, e isso aqui está abaixo desse número. Então, acabei de construir um nível minimax que está onde eu gostaria que tivesse. Mas eu não queria o nível minimax, o que eu quero é uma sequência PS. Mas, se eu tenho um nível minimax, eu tenho uma sequência minimizante que está onde deveria estar. Mas, se eu tenho uma sequência minimizante, eu posso usar lema de deformação e daí obter uma sequência PS. Então, eu tenho uma sequência PS que está no intervalo onde eu tenho compacidade. Ora, eu tenho compacidade, tenho convergência forte, portanto, acabo de encontrar soluções do meu problema que estão atingindo esse nível onde o nível está onde deveria estar. E, portanto, olha, eu acabo de mostrar um par que está onde eu queria mostrar, cuja energia, melhor dizendo, está onde deveria estar, mas a energia de F tem uma relação com a energia de U,
como está dentro do cone das funções não negativas, eu uso o princípio do máximo, elas são funções positivas, e aqui agora eu uso a relação que existe entre o funcional curto e o funcional completo, e mostro que a solução que eu estava procurando está exatamente onde deveria estar, onde eu gostaria que estivesse. Então, o trabalho é um trabalho, meus amigos, muito técnico, por isso que eu escolhi esse caminho de ir pela diagonal. Quem tiver interesse no artigo, é falar que a gente manda, enquanto não aparece na revista. Se tiver interessado no argumento, tem o original Bencherame, tem o artigo do Cláudio No, que está muito bem escrito, do Mimbo e de Carlos também está muito bem escrito, e aí tem também a dissertação de mestrado do Rafael Abreu, que foi ex-aluno da UFPA, que agora está lá em Blumenau, Santa Catarina, é professor da Estadual de Santa Catarina, que está à disposição. Então, muito obrigado, desculpe ter passado tanto do tempo. Obrigado. Obrigado, professor Giovanni, nós que agradecemos. Então, agora nós vamos abrir para quem quiser falar, fazer alguma pergunta. Eu já vi aqui que o professor Gaetano levantou a mão. Professor, fique à vontade. Estão me ouvindo? Ok. Muito bom, Giovanni, parabéns pelo trabalho. Eu tenho só duas curiosidades, na verdade. A primeira é que eu sei que você gosta tanto de Bench-Cerami. Você sabe se existem resultados de tipo Bench-Cerami, mesmo com a categoria em domínio limitado, mas para um sistema? Primeiramente, antes de responder a sua pergunta, Bench-Cerami, o Bench já tá retirado. Acho que Cerami também está, mas está frequentando lá a Universidade de Bari. Sim. E eu conheci a Universidade de Bari através do Gaetano, então tive o prazer de conhecer Cerami, tive a oportunidade de falar lá, e ela estava lá presente, fez perguntas, então eu aproveito para agradecer a oportunidade de estar em Bari, de conhecer Cerami, Tingolani, Pietro da Vegna, Pomponio, Azzolini, Sérgio Somilini e tanta gente que eu conheço lá. Agradeço a oportunidade que tive através do Gaetano. Gaetano, essa sua pergunta é um projeto em andamento com a Letícia, tá certo? A Letícia já está com a tese dela pronta, mas como ela ainda tem 1 ano e pouco, aí a gente está aproveitando aí que ela tem bolsa para estudar. Então, nós estamos fazendo e nós estamos seguindo aquele seu trabalho que faz Bencherame para Epsilon pequeno, e você faz para o Chule de Poisson, né? Então, a gente está seguindo esse trabalho e fazendo para domínio limitado, sistema Epsilon pequeno, mostrar categoria de soluções. Tá, ok, obrigado. Obrigado e sucesso no projeto. Obrigado. E a outra curiosidade era, eu vi que nesse sistema vocês colocaram uma hipótese sobre A e B, e uma delas, a primeira, é que elas são positivas na mesma região. Uhum. Tá. Este tipo de hipótese quero dizer, é natural, ajuda, e se você acha que pode ser interessante colocar uma hipótese em A e B que fala que elas têm domínio disjunto, quer dizer, uma é positiva numa região e uma na outra. Aí vai ter alguma degeneração, não sei, vai ter alguma dificuldade. Por isso, pergunto se pode ser interessante passar a este outro tipo de hipótese, matematicamente, né?
Eu acho super interessante, eu acho que e vai trazer dificuldades assim importantes, e se você não estiver muito ocupado hoje à tarde, a gente pode engatar uma conversa e já começar esse outro projeto. Valeu. Muito bom. Já está me dando trabalho, viu? Viu como é Eu que é? trabalho com o Gaetano. Eu convido ele por uma cerveja ou por uma pizza melhor do mundo, ele me dá trabalho. É isso. Ah, Tá bom, Bom, obrigado. agora o professor Gelson, da Faculdade de Matemática, do PPGME e do programa de doutorado da UFPA, também levantou a mão. Professor Gelson, fique à vontade para falar alguma coisa, fazer uma pergunta. Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos. bom dia, Gelson. Giovanni, parabéns pela palestra, viu? Muito interessante. Achei bem legal. Giovanni, eu estive olhando aqui para essa função A, me bateu uma curiosidade aí. Você chegou a pensar o que acontece se essa função A aí assumir valores negativos em certas regiões, subdomínios? O que aconteceria? Chegou a pensar nisso? Olha, não pensei, e a dificuldade, assim, teria que criar uma nova argumentação, porque veja que para A podendo se anular, você tem como problema limite o problema estudado por Talente, né? Uhum. Eu conheço alguns trabalhos em que o potencial pode assumir valores negativos, mas o pessoal faz mais ou menos assim, bem, o potencial pode assumir valores negativos, você quebra o potencial a parte negativa, a parte positiva você deixa, a parte negativa você passa para o outro lado, e aí a norma envolvendo, uma das normas envolvendo a parte negativa do potencial, você coloca hipótese de pequenez e aí você contorna. O problema é que a coisa funciona bem aqui com o Bencherem, porque do lado direito só tem a potência crítica. Se for pensar como você está falando, vai aparecer a potência crítica mais a parte negativa do A. Né? Então, que é um termo positivo, em alguns momentos você pode jogar fora, mas em alguns momentos eu acredito que vai atrapalhar, principalmente naquelas estimativas com delta indo para zero, indo para o infinito, norma de y indo para o infinito. É um problema interessante, eu acredito, mas, assim, o sentimento que eu tenho é que é um negócio difícil, que não é imediato. Seria, assim, um projeto para longo prazo, para quem não tem pressa, porque eu penso que não sai de imediato, tá? Tá certo. Tá bom. Obrigado aí, Giovanni, pela explicação. Prazer lhe ver e lhe rever, Gelson. Tá certo. Prazer meu, viu? Prazer imenso sempre ouvi falar. Obrigado, Gelson. Agora, eu acredito que seja o João que levantou a mão, porque está no link da Faculdade de Matemática. Não sei se é o João mesmo, professor João. É o João. É o João? Sou eu. Pronto, ele levantou a mão também. Professor João, fique à vontade. Primeiro quero parabenizar o Giovanni pela excelente palestra. O Giovanni é muito didático, assim, impressionado, na verdade, isso me impressiona desde a época da graduação e do mestrado, né? Giovanni... Mas, deixa eu interromper, é porque eu tive um professor chamado Júlio Sobreira de Araújo Correia. Só um parêntese aí, Giovanni e João, eu queria destacar que o professor Júlio, ele estava aqui presente, eu não sei se a conexão dele caiu, mas ele estava aqui presente no início da sua palestra, tá? Eu ia até destacar o nome dele, ele realmente é uma pessoa totalmente didática, e infelizmente ele está agora no final, mas eu deixo registrado aqui a presença dele, tá? Tá bom, obrigado. Pois é, parece que está contando uma história, né? Está contando uma história para a gente fica ali entendendo coisa que é extremamente complexa. Então, bom, assim, o meu, Giovanni, é mais uma curiosidade, assim, eu não sei se eu passei batido, se eu chego a comentar, mas, assim, a minha curiosidade era com relação à existência de solução, no caso do sistema de vocês, com energia menor que essa melhor constante, envolvendo a função K, porque no caso do resultado de vocês, a energia ela fica acima, né? Ela fica acima da... Isso.
Já tem alguma coisa com energia menor? Não. Como, eu acredito que Brasília e Nuremberg, na versão sem o sistema, fizeram, né? Com veja, o artigo do Brasília e Nuremberg é para domínio limitado, né? E ok. aí, solução quando C está abaixo desse número. E o artigo do Daniel e do Marco Aurélio é o Brasília e Nuremberg para sistema, domínio limitado. Agora, esse argumento do Bent-Cherami, aliás, do Brasília e Nuremberg, já tem, né? E tem muitos, em que você faz com o RN, contornando a falta de compacidade, controlando esse nível. Agora, eu não estou lembrado, eu acho que não tem, João, para o RN, eu acho que, assim, eu não estou lembrado se tem para o RN para o nível minimax abaixo do número mágico de Brasília-Nuremberg. Eu não lembro de ter encontrado. Entendi. Eu acho que funciona. Eu acho que funciona, né? Aí tem as adaptações naturais. Eu aprendi a gostar de sistema lendo os artigos do... Como é aquele português que faleceu, meu Deus? O Olímpio, me socorre aí, se o Olímpio estiver... Miguel Ramos. Miguel Ramos. O Miguel Ramos, ele passou uma parte da vida acadêmica dele escrevendo sobre sistemas, e foi lendo os trabalhos de Miguel Ramos que eu aprendi a gostar e valorizar sistema. Então, muitas vezes, assim, tipo, mas vai dar a mesma coisa. Nem sempre. O sistema, ele apresenta dificuldades próprias né, do sistema, e eu acho que é uma boa verificar qual a dificuldade que vai aparecer para controlar essa energia, abaixo desse número aí. Eu não lembro de ter visto. Ok, obrigado, Giovanni. Obrigado, professor João. Agora aqui tem o professor Augusto César, também da Faculdade de Matemática, do PPGME e do Programa de Doutorado em Matemática da UFPA. Professor Augusto César, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, meu nobre Giovanni. Bom dia, Augusto. Um prazer, rapaz, te rever. Prazer em rever. Isso. Eu tive uma curiosidade, só uma curiosidade, Giovanni. Fez aquele trabalho com o Gesiel na tese dele aqui no doutorado. E aí vocês tiveram a inspiração do Bent-Cherami com o Laplaciano fracionário. Curioso porque você não tentou fazer logo com o Laplaciano fracionário esse trabalho aí que você fez só com o Laplaciano. Tem grandes dificuldades aí, Giovanni? Olha, tem porque quando você envolve, por exemplo, eu acho que teria que vir antes o artigo do Daniel e do Marco Aurélio envolvendo o fracionário. Porque tem diversos resultados que a gente usa porque está lá no Marco Aurélio e Daniel, mas não teríamos como usar, e eu acho que tem dificuldades para mostrar, no caso do sistema, né? No caso do sistema com fracionário. É uma boa, viu? Pegar lá o artigo do... Não, eu penso... Primeiro, fazer a versão... eu imaginei que talvez tivessem umas coisas desconfortáveis, ou seja, tem um espaço aí aberto aí, né? Pra... Isso. Já pode atacar aí, Augusto. Augusto... Já marca com ele à noite, marcou com o Gaetano à tarde, já marca à noite com ele. Exatamente. Tá bom. Beleza, tá bom, não, é uma curiosidade e eu imaginei que talvez tivesse um espaço aí para trabalhar. Tá bom, meu amigo, depois a gente conversa. Tá bom. Obrigado. Professor Augusto, obrigado também. Agora o professor Olímpio também levantou a mão para poder falar. Professor Olímpio, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, Giovanni, excelente palestra, né? Eu já tinha esse trabalho, mas é muito bom. Só uma pergunta, aliás, duas ou três, mas eu vou parar em duas. A primeira já falou, mas assim, no sistema, realmente, se você, em vez de considerar A pequeno, B pequeno,
considerar uma matrizona, né, contém essa diagonal, ela é bem rica de você explorar, que pode cair em questões, por exemplo, que o Gaetano levantou, né, em cada componente. Acho que vale a pena vocês discutirem mesmo. Pô, legal, legal. E outra coisa é o seguinte, essa homogênea era com 2 estrelas. Se tirar a homogênea com 2 estrelas menos epsilon, já fizeram também, né? O homogênea? Em vez de ser homogênea 2 estrelas, é homogênea 2 estrelas menos epsilon. Não está feito. Não está feito. Você fala lá, introduzindo lambda, né? Não está feito. E acho que vai ficar legal. Muito legal. Mas porque eu não vou vai mudar o grau de homogeneidade do K, né, Olímpio? Ele não deve ser fácil, não. Agora, não deve ser fácil. Outra coisa, você falou do pelo apraciano, no seu trabalho É um artigo só do Claudio Honor. A Claudio Honor. Aliás, ele foi picado pelo escorpião, né? Tá sabendo? Não, sério? Foi picado. O escorpião mordeu o dedo dele. Mas tá bom, né? Bom, o que aconteceria por que vocês não atacaram já sistema com pelo apraciano? Tem dificuldade também, assim? Porque a maquinária você já tinha. Você tem eu acho que as contas vão ficar assim, mais encorpadas. Funciona. Porque você tem o trabalho mais encorpado do Claudio Honor. Na verdade, a gente foi motivação para... Esse é um capítulo da tese da Letícia, né? E assim, a gente não tinha muita clareza quais as dificuldades que iam aparecer com o sistema, né? Então, nós começamos com um caso, digamos, o caso mais simples, e aí depois as coisas foram encorpando, e aí o pelaplaciano acabou ficando... Mas, olha, você deu uma boa ideia. Se colocar pelaplaciano numa equação e quelaplaciano na outra, vai aparecer dificuldades terríveis. Esse é um problema aberto, né? Mesmo o caso comum. Mesmo com pelaplaciano nas duas, é um problema em aberto. Porque você não tem essa identidade do Claudio Honor, hein? Do Marco Aurélio e Daniel. Sim, é verdade. Teria que mudar o argumento, mas eu não vi. Esses problemas políticos são um problema sério. Assim, só se resolve quando é homogêneo, ou seja, quando 1 elevado a 2 estrelas, e o argumento é do Brasil e Nuremberg, quer dizer, não vi outro argumento. Ou seja, passaria em fazer o trabalho do Marco Aurélio e do Daniel, que, na verdade, é o Brasil e Nuremberg para sistema, trocando P e Q. E aí o negócio não é imediato. Porque você não... Primeira coisa, funciona tudo beleza. Tudo funciona beleza. Só não dá para resolver a questão porque ele está... Você não tem aquela identidade que o Marco e o Daniel provaram. Entre as duas constantes, onde a homogeneidade fala forte, né? Eu já vi, né? Vou colocar um parâmetro, os 2 críticos e tal, aí brincar com o parâmetro, aí perde a graça, né? Mas é isso, excelente trabalho, viu, professor? Eu acho que tem uma avenida grande aí. Letícia é uma mina de ouro, daquela assim que... No início, você jogou um monte de milho para o pessoal já ir catando, né? Parabéns. Olha, Letícia, eu acredito que eu assim, acredito e espero que ela continue empenhada, né? E eu acredito que ela vai ainda nos
nos surpreender, viu? Eu vou fazer força para vir para São Carlos, porque aí, né, uma cidade boa, perto de Tupã, né? É de Tupã, né? E perto de Prudente, que era trabalhou. É verdade, é verdade. Tá bom, pessoal. Parabéns. Obrigado, Olímpio. Alô, alô? Bom, acho que a professora Rúbia perdeu a conexão, Aí. mas, se eu não estou enganado, o professor Brandenberg levantou a mão. Eu não sei se tem alguém. Grande Brandi. Pode falar, professor. Bom dia, professor Giovanni. Prazer revê-lo. Prazer, Brandi. Podia deixar de cumprimentá-lo. E aproveitar para falar uma coisa. A gente tem assistido a algumas palestras do pessoal da análise aí, né? O senhor faz parte, o professor Augusto César, o professor João Rodrigues. E a gente tem visto na produção dos artigos, né, características do artigo, exatamente o que ele se propõe, que é produção de conhecimento matemático, quando você produz os teoremas e tal, divulgação do conhecimento matemático, e atualmente um pouco de foco também na questão do desenvolvimento histórico desse conhecimento matemático, por exemplo, trazendo na motivação esses aspectos aí do desenvolvimento do conteúdo trabalhado, e é interessante que tem essa terceira vertente aí, tem tomado bastante força no trabalho de vocês, eu tenho observado, tá? Então eu queria parabenizar por isso, né, e dizer que o artigo assim, realmente, né, nessas três categorias, e aí fica algo bem interessante para a gente acompanhar, tá? Parabéns e obrigado aí, prazer revê-lo. Obrigado, prazer revê-lo. Um abraço lá para os amigos de Irapuí. Que coisa boa. Terra boa. Terra boa. Obrigado. Valeu, Giovanni. Bom, professor Giovanni, estão me escutando? Estou. Estão me escutando? É que eu acabei saindo, desconectando aqui. Então, se alguém tiver mais... Alguém quiser falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Mas eu vou falar aqui, eu quero agradecer mais uma vez o Giovanni e realmente dizer, enfatizar o que o João falou, fica bem didático essa explicação, a gente tem uma história por trás do problema que ele estuda e eu tenho umas outras perguntas, eu tinha até uma pergunta para fazer, Giovanni, com relação a A e B, essas hipóteses, assim, se trocar essas hipóteses, né, desses potenciais aí, por exemplo, utilizar aquelas classes que o professor Claudiano trabalha naquele artigo de 2015, será que funciona? Olha, a dificuldade, por exemplo, essa terceira hipótese aí, ela é usada para mostrar que o nível está abaixo de um, né, o nível está abaixo de um, do intervalo que está no extremo do intervalo à direita. Sem essa hipótese aqui, uma outra hipótese aí, a dificuldade seria justamente localizar. Eu acho que se trocar por uma das hipóteses que o Claudiano usa, vai dar existência de solução. Mas eu acho que perde a localização da energia da solução, que é assim, é um diferencial no trabalho do Ben Tcherano, né? Uhum. Então, realmente, não se consegue. Mas a questão da localização, eu acho que perde. Ah, entendi. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você. Eu acho que caiu, né? Eu acho que caiu. Eu vou João, me permite mais um minuto? Deixa eu concluir aqui, pessoal, rapidinho. Se alguém tiver mais... porque essa internet está oscilando. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, né, tirar alguma dúvida, mas como o professor Giovanni sempre se coloca à disposição também, né, posteriormente pode solicitar esses artigos. E eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor Giovanni, uma pessoa que é muito importante ainda, que é importante, né, na verdade, na área de edíticas,
E também agradecer a presença dos professores da FACMAT, o professor Brandenberg, o Augusto, o professor Gelson, que eu vi aqui, e também os professores que de fora daqui do Pará, que o professor Ed Carlos, o Gaetano, o professor Olímpios, o professor Marcos Pimenta, são pessoas assim que a gente sempre também está em contato, encontrando nos seminários, nos congressos aí, e dizer que parabenizar mais uma vez Giovanni pela palestra, e fique à vontade, Giovanni, para concluir. Tá bom, eu queria agradecer, Rubia, aí as palavras animadoras, né, carinhosas, agradecer o João, né, pelo convite, e dizer, assim, da minha felicidade muito grande de poder ter tido essa oportunidade de falar. Muito obrigado mesmo, tá? Tá ok, pessoal, obrigada também, Giovanni. Obrigado. Estamos sempre por aí. Pode falar, João. Se me der um minutinho, eu só queria aproveitar, além de parabenizar mais uma vez Giovanni, muito obrigado, Giovanni, é uma honra, né, para nós. Eu queria só fazer a propaganda da próxima palestra, da sexta-feira da semana que vem. Eu já até tirei aqui. Pronto, eu vou aqui, então, compartilhar rapidamente a tela. Confirmem, por favor, quando estiver aparecendo aí, tá? Aí, nosso próximo palestrante. Tá dando para ver? Sim. Sim, aí, professor Denilson Pereira, da Universidade Federal de Campina Grande, que também foi aluno aí do Giovanni, assim como eu e assim como muitos, né? Então, tá feita a propaganda, tá? Obrigado, Giovanni. Ok, João, obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Mais uma vez, parabéns, Giovanni. Grande abraço. Tchau, um abraço a todos. Parabéns. Abraço a todos também. Tchau. Um abraço, bom almoço, tudo de bom.